E aí pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos aí ao canal. Saiu aí o novo pacote NX com a atualização do Atmosphere para a versão 1.5.1. Essa versão do Atmosphere não é a pré-release, já é a concluída. Eu estou aqui com o meu Switch, ele é um V2 por mod chip. Eu vou fazer a atualização manual, né, utilizando esse pacote. Os requisitos aqui é um cartão microSD formatado em FAT32. Utilizo Emunand, tá? Aquela Emunand oculta. Eu recomendo vocês utilizarem assim. E um adaptador de cartão com porta USB. Eu sempre falo isso nos vídeos. Eu não recomendo aquele adaptador que vem junto com o cartão, tá? Vocês querem utilizar, utilizem, mas eu não recomendo. Se der algum problema, né? Pode ser o adaptador. O cartão também pode ser o problema. Tem que ser o cartão original, formatado em FAT32. E eu recomendo vocês utilizarem Emunand. Para quem não utiliza aí a base original, tá? Não precisa criar Emunand, porque Emunand é para segurança. Caso você já tenha o switch banido, também não precisa ter Emunand, tá? Você alivia o espaço aí do seu cartão microSD. O meu switch ele tá com a firmware da base oficial na versão 15 e da firmware da base do Atmosphere está também na 15. O Atmosphere que está no cartãozinho é a versão da 1.4 e o Recate está aí na versão 6.0.2. Tem pessoas que perguntam aí, eu tô na versão 13, tô na versão 12 da firmware, eu posso atualizar direto para 15 ou para 16 agora? Pode pular direto para 16, não precisa ir atualizando firmware por firmware, você pode pular direto para a versão 16, tá? Ou a última que for, né, tiver disponível aí. O Atmosphere é a mesma coisa, você pode atualizar aí para a última versão, ou seja, você pode pegar o último pacote disponível, né, mais atualizado que tenha na atualidade e tá aí colocando o seu cartão microSD, não importa a versão que você esteja usando, beleza? O importante é seguir o procedimento, né, que é ter o adaptador, tá, microSD com porta USB, o cartãozinho formatado em FAT32 e também seguir os passos a passos aí da instalação. Então bora lá pro vídeo. Eu tô aqui com o meu cartão microSD, o adaptador, eu vou colocar aqui e vou plugar ele no PC. Aqui no PC ele aparece essa janela aqui para formatar por causa da minha Emunand oculta. Eu vou clicar no X e aqui é o link, tá? Esse link aqui é disponibilizado no Discord lá do pessoal do GNX. O Goma deixou lá pra gente esse pacote atualizado. Ele disponibilizou pra gente no dia 13, tá? 13/3. Então vocês baixem esse arquivo. Eu já baixei ele tá aqui, ó. Beleza? Então eu vou clicar com o direito em cima dele e clicar em extrair aqui. Ele extraiu esse arquivo TXT. Descendo aqui, ele extraiu essa pasta aqui, software para uso no PC. Eu copio o conteúdo dessa pasta para a raiz. Nós recomendamos que você leia aqui o TXT, tá? Para ver algumas informações. Ó, vou abrir ele total. Temos aí, né, o Pix, PicPay, PayPal para ajudar ele aí. Descendo até o changelog, nós temos aí o que foi alterado. Ó. Atmosphere atualizado, né, o update. O EmuIbo atualizado também. O Edson Overlay atualizado. O Tegra Explorer também. O DBI e o NX Theme Installer também. Diversos outros componentes do pacote atualizados. Não lembro todos agora. É necessário que tudo esteja funcionando adequadamente na firmware 16.0.0 e no Atmosphere 1.5.1. Se você encontrar algum problema, por favor, reporte. E o que nós vamos fazer? Aqui no meu cartão, ó, SD oficial, que é o meu cartãozinho que eu utilizo, ó, eu vou selecionar tudo e vou aqui manter. Eu não vou apagar a pasta Nintendo e a pasta Emu MMC. Por quê? Porque a minha pasta Emu MMC é a minha pasta onde estão meus jogos, beleza? Meus jogos, tudo que eu utilizo na base não oficial está aqui. E aqui a pasta Nintendo é a minha base oficial, porque eu também utilizo minha base oficial. Então meus jogos, tudo
dessa parte está aqui na pasta Nintendo. Caso você tenha uma pasta chamada aí Emutendo, você também mantém, você não apaga ela, tá? Você mantém ela aí. Se você tiver aquela pasta JKSV aqui na frente, você pode manter também, que é a pasta, né, da Homebrew JKSV, que faz backup aí dos saves. Você pode manter ela também, não precisa apagar, tá? O restante eu recomendo vocês estarem apagando. Então eu vou deletar aqui, vamos clicar com direito para mostrar, excluir. Sim, ele vai estar aí deletando. E agora nós vamos lá onde salvamos o arquivo, aqui em jogos, Nintendo Switch, atualização, pacote, né, GNX. E temos aqui a pasta copia o conteúdo dessa pasta para a raiz. Vamos entrar, você vai selecionar tudo, clicar com direito, copiar e vir na raiz e colar. Esse método, pessoal, você perde todas as suas traduções, todos os seus mod chips, temas, porque nesse tipo de atualização não é recomendado você manter esses arquivos, né? Costuma dar problema, então eles já recomendam deletar. Fazendo dessa maneira, você também está deletando. Com os arquivos já copiados, podemos já adiantar aqui e colocar a firmware 16.0. Eu vou deixar disponível o link aí para vocês baixarem a firmware 16. Vocês baixem aí no PC de vocês. Eu vou deixar salve. Eu salvei aqui em jogos, Nintendo Switch. Vamos aqui a atualização e firmwares. Então tá aqui, ele tá compactado, né? .zip. Vocês clicam com direito, extrair arquivos para firmware, certo? Por que para firmware? Para ele criar essa pasta amarela aqui. Vocês não façam isso, ó, não clique com direito e extrair aqui. Porque se você fazer isso, ele vai extrair vários arquivos aqui fora. Então você precisa que ele crie essa pastinha aqui amarela. Porque dentro dessa pasta tem os arquivos aí que você precisa. Então você vai copiar a pasta amarela, clicando com direito, copiar e vai no seu cartão aí. Dentro do seu cartão você cola na raiz dele. Terminamos aí de passar tudo. Eu vou ejetar o cartão e vamos para o Switch. Aqui no Switch eu vou colocar o cartãozinho microSD nele. Vou apertar o botão Power. Ele vai pedir aí a data, vocês coloquem a data, no caso 2023. Nós estamos em março, dia 15, tá, dia 16 aqui, dia 15. Agora são, deixa eu ver, 22 e 23. Vou dar Done, ok. Ó, verificamos aqui o Recate. Está na última versão, 6.0.2, ó, GNX, né, versão 16.0.0, tracinho 3, tranquilo, então tá tudo certo, né, de acordo com o pacote. Vamos aqui em Launch, nós podemos ver que tem 4 entradas aí, o Atmosphere com incógnito ativo, a Sysnand com incógnito ativo, a Sysnand normal e a base oficial, que é a NAND, tá? Então vamos entrar aqui no Atmosphere. E chegou aí, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar a versão. Então vamos aqui em configurações do console. Vamos descer até o final. Vamos aqui em console e vemos aí que estamos, ó, na 15, porque minha firmware ainda não foi atualizada. Eu atualizei apenas o Atmosphere. O que o Atmosphere é? É esse AMS, tá vendo? 1.5.1. Então tá certo, eu fui atualizado para a última versão /E de Emunand, quer dizer que entramos certo. Ele entrou na minha Emunand. Então até aí, beleza, tudo certo. Falta atualizar o que? A firmware do Atmosphere, certo? Onde nós estamos aqui. Então ele está na 15 e vamos atualizar para 16. Como que fazemos isso? Nós vamos apertar aqui a casinha
Para voltar aqui no iniciar, você vai fingir que vai abrir um jogo, clica com direito aqui no R, aperta o A, mantém o R pressionado ali. Então ele entrou. Você vai aqui no Daybreak, certo? E vai em Install. Temos aí a pastinha firmware 16.0.0, é ela que eu quero. Aperto A, ele vai verificar o arquivo e tem que aparecer aqui embaixo que o arquivo é válido, tá vendo? A atualização é válida. A partir disso eu posso vir aqui em continuar. Sempre vai em preservar as configurações, só se você quiser resetar aí, você vem aqui, caso eu quero preservar. Sempre essa opção, não importa o formato do seu cartão SD, é sempre essa opção aqui, FAT32. E aqui perguntando se eu tenho certeza, sim. Terminou, ele vai pedir para reiniciar, você clica em Reboot. Lembrando, pessoal, esse passo a passo, não importa se você vai fazer atualização manual ou se você vai fazer pelo aplicativo CNX Pack, o procedimento é esse. Sempre atualize o Atmosphere primeiro, depois a firmware e por último é a base original. Tá? Nunca atualize a firmware e depois o Atmosphere ou a base original primeiro. O passo a passo é esse. Apesar que a última atualização aí do pacote CNX bloqueou a atualização da firmware. Ele não deixa você pôr mais a atualização da firmware mais atual do que o Atmosphere, tá? Ele bloqueou isso aí, segundo disseram aí. Não sei se está funcionando isso mesmo, eu não testei, né, esse bloqueio. Então vamos lá, aqui vamos em Launch, vamos conferir se está tudo certo. Então ele entrou e você viu que piscou a tela. Se ele não subir a tela, você apertando qualquer botão, no meu caso subiu a tela, ele pode ter dado às vezes alguma coisa, mas aí o que você faz? Você pode apertar o Power, clica uma vez, vê também, se não subiu, apertou todos os botões, nada fez que a tela aparecesse, aperta o Power, segura por um tempo até ele, uns 20 segundos recomenda, né? Até ele realmente apagar. Aí você dá um Power novamente nele e ele vai iniciar normalmente, não vai dar mais esse problema. Tá? Em alguns switches aí, às vezes acontece da tela preta. Então se resolve desse jeito. Aqui você vai conferir aqui em configurações. Você desce novamente, vem em console, ó, e verificamos se estamos na firmware atualizada. Então a firmware foi atualizada para 16.0.0, né? E o resto continua tudo igual. Então na base aí do Atmosphere está tudo ok. Agora sim eu posso estar atualizando a base oficial. Você também confere, tá? Desce aqui até número, aqui ó, número de série, entra, verifica se seu número de série, o primeiro lá, está tudo zerado. Então, é uma questão de segurança, tá? É aquele negócio do incógnito, né, se está ativo ou não. Você confere se realmente está funcionando, né? Essa ativação está funcionando, beleza? Então você volta. Agora nós vamos entrar na base aí oficial. Vou apertar o Power e vou clicar em reiniciar. Caso você queira desligar ele, você pode desligar, mas eu vou reiniciar porque ele vai parar no Recate, tá? Mas se você está com ele desligado, você aperta o Power e aperta o volume menos e segura, caso ele esteja entrando direto no sistema também. Se ele estiver parando no Recate igual o meu, que ele está parando, eu vou, né, deixar ele iniciar normalmente. Então eu vou aqui em Reboot, OFW, tá? Eu sempre faço esse processo. Eu nunca venho aqui, ó, em Launch e aqui no vermelho. O correto, né, que me ensinaram, que o pessoal fala, o correto é sempre aqui, Reboot e OFW. É onde dizem que é mais seguro. Entrou aí na minha base oficial. Vou dar 3 cliques. Então esses são os meus jogos que eu tenho aí nessa base, tá? Tenho vários jogos aqui também originais, tá? Vamos aqui conferir. Gosto de mostrar para vocês como é que tá a versão. Vamos descer até o console. Estamos na 15.0.1.
Então já podemos fazer a atualização. Eu vou vir aqui, atualização do console. Eu acho que a minha internet está ativa, não lembro. Há uma atualização disponível. Quando a atualização for concluída, o console será reiniciado, beleza? Então minha internet está ativa mesmo. Uma pergunta que teve aí do nosso amigo, ele perguntou: meu Switch foi banido. Eu posso utilizar aí o Atmosphere, atualizar o Atmosphere? Pode. Você pode atualizar até a base oficial. Ele deixa você atualizar. O banimento, ele só não deixa você instalar jogos. E que para você instalar, você tem que fazer o download dos jogos. Você tem que fazer o download lá do jogo na eShop. Então ele não deixa você fazer isso. Mas ele deixa você aqui atualizar a base original. E deixa você, né, consequentemente, atualizar o Atmosphere. Então, pessoal, vocês viram aí que ele ficou na tela preta, demorou um pouco para subir. Não se apavora, espera ele subir a tela. Ele entrou novamente no WeKate e vamos entrar aí na base oficial novamente. Estamos aí, aperto o A 3 vezes, vamos aqui em configurações, descemos até o console e verificamos a firmware. Então foi atualizada para 16.0.0. Então minha base oficial está aí atualizada e meu desbloque também está tudo atualizado. Então até aqui foi todo o procedimento de atualização manual aí do Switch, tá, para a versão 16.0.0. A partir daqui desse momento, eu vou fazer procedimentos que eu recomendo e vou dar dicas para vocês. O que eu recomendo fazer? Após a atualização, eu recomendo vocês fazerem o backup da NAND. Por quê? Porque sua NAND foi atualizada para 16.0, certo? Sua base original foi atualizada para 16.0. Então é recomendado você fazer um backup dessa base, tá? Como que faz isso? Nós vamos aqui reiniciar o console, aperto Power Segura, opções, vamos aqui em reiniciar. Aqui no WeKate, onde nós vamos? Nós vamos aqui, ó, em Tools, certo? Backup MMC, certo? E vamos fazer primeiro o backup do boot 0 e o boot 1. Aqui, ó, tem que estar off, tá? Se tiver on, ele vai pegar do cartãozinho um micro SD. Então, o segredo também, por padrão, costuma estar off, tá? Mas eu estou avisando isso porque às vezes o seu pode estar on. Então, deixe sempre off e aí você faz o procedimento. Aí vem aqui na primeira opção. Lembrando, pessoal, para fazer esse procedimento você tem que ter no mínimo 29 GB. Eu recomendo 30 GB aí de espaço no seu cartão microSD. Eu não lembro se tem espaço no meu cartão microSD. Não verifiquei isso antes. Mas eu acho que tem sim, ó. Aqui fala SD card free space, tem 41 GB de espaço. Então eu consigo fazer o backup aí da NAND, tá? Se atentem a isso. Então aqui concluiu com sucesso, ó, boot 0 e boot 1 da Doni, né? Finalizado e verificado. Terminando aqui, pessoal, de fazer, ó, levou 26 minutos, tá? Finalizou e verificou. Doni, então tudo certo. Vamos aqui em flechar, podemos vir aqui em close e agora nós vamos aqui em home. Vamos desligar ele, vamos remover o cartão microSD e passar, né, o nosso backup para o computador. Então eu vou aqui remover o nosso cartão microSD, vou colocar ele novamente no adaptador e vamos para o computador. Aqui no computador ele aparece essa janela normal, que é da minha Emunand. Vou clicar no X.
Vamos acessar a raiz do meu cartão. Temos aqui agora a pasta backup. Vamos acessar ela. Temos aqui esse código, que é o backup que foi feito. E temos aqui os arquivos que foram criados. Então, esses são os arquivos do backup da NAND. O que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou copiar eles. No caso, eu posso pegar essa pasta backup mesmo. Vamos copiar ela. Vou salvar em algum local aqui. Eu vou jogos. Vou salvar aqui Nintendo Switch. Temos aqui backup NAND. E vou colocar aqui. Terminamos aqui de passar, né, a pastinha do backup. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora compactar. Clicamos com o direito em cima dela e vamos aqui, ó, adicionar para backup.rar. Terminou de passar para o WinRAR aqui. Eu vou renomear. Eu vou pegar meu último aqui, ó. Vou dar um F2. Então Ctrl C. Pegar aqui em cima do backup. F2. Vou dar o Ctrl V. E vou alterar aqui para 16.0. E a pasta backup amarela eu posso deletar ela daqui. Então é assim que eu guardo as minhas NAND. Você precisa guardar todas? Não. O importante é guardar pelo menos a última que não esteja banida, tá? Se acaso seu console for banido ou você danificar aí suas sysNAND, né, que você afeta a NAND, você consegue fazer o restore da NAND. Agora o banimento eu não tenho certeza se ele volta a funcionar, tá? O banimento eu não sei desbanir os consoles. Mas você precisa da NAND limpa para poder estar desbanindo. Então, feito isso, agora nós podemos acessar a raiz do nosso cartão microSD. Podemos apagar a pasta backup, não vamos utilizar mais ela. Então, deletamos ela. Selecionei, apertei o delete do teclado. Coloquei sim. Aqui a pasta firmware também nós podemos deletar. Clica aqui com direito, excluir. E aí nós podemos utilizar normalmente aí o nosso switch, beleza? Mais uma coisa que eu faço aqui no switch, depois que eu termino de atualizar, vamos dar o power nele aqui. Ele está desligado, porque ele entra no request toda vez, né, que nós ligamos ele. Então eu vou ativar o auto boot. Onde que fica esse auto boot e para que serve? Vamos aqui em opções. Temos aqui Auto Boot. Vocês podem ver que ele está off. Nós vamos ativar ele. E o que ele vai fazer? Ele vai entrar automaticamente no boot que eu escolher. Eu posso escolher na emuNAND, na sysNAND, na sysNAND com incógnito, né? Na sysNAND normal e na base oficial. No caso, eu uso mais a emuNAND. Então, é a primeira opção. Aí ele ficou on de ativo. Eu posso vir aqui na abinha de Home. E vou salvar. Ok. Então, a próxima vez que eu apertar o botão Power, ele vai vir aqui automaticamente, porque eu escolhi para ele vir nessa opção automaticamente. E se eu quero entrar na base oficial, como é que eu faço, sendo que ele entra automaticamente aqui? Na hora que eu apertar o botão Power, eu seguro o volume menos pressionado até ele entrar no request. Eu posso até apertar o volume menos, segurar e dar um clique só no Power, mantém pressionado o volume menos e ele vai entrar no request. Entrando no request, né, você vem aqui nessa opção, deixa eu fechar. Você vem aqui na opção Reboot e escolhe Oficial Firmware. Aí você vai entrar na base oficial, né? Caso você queira entrar nessas duas bases, né, eu não gosto de mexer nessas bases porque eu tenho receio de levar banimento, tá? Então eu só entro, costumo entrar só na emuNAND e na base oficial. No caso aqui, né, eu já personalizei ele aqui, eu não mostrei para vocês essa parte.
Eu ainda quero personalizar essa parte aqui, essa área onde aparece o logo da Nintendo. E aí, entrou. Tem mais algumas coisas que eu faço, né? Mas são coisas particulares minha. São certos tipos de configuração do boot logo e tudo mais, tá? Mas isso são coisas minhas, né? Que eu personalizo o Switch de acordo com o meu gosto, tá? Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários. Espero ter ajudado vocês. Quero agradecer aí a todos os inscritos, a todo o pessoal aí que deixa like no vídeo, aos membros do canal, muito obrigado vocês que apoiam o canal. Obrigado pessoal que manda Pix no código QR que tem aí na tela. Quem quiser doar qualquer valor, pode ser R$1, 50 centavos, já está ajudando o canal. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.